Antes de nós começarmos a questão 5, eu acho por bem dar alguns conceitos para você, porque eu penso que eu estou falando para pessoas que não estudam há muito tempo, ou pessoas que estudaram recentemente, têm esse conteúdo fresco na memória, vai reforçar, não vai prejudicar, porque melhor do que ir rápido é ir com a certeza de que o conteúdo está tatuado na sua memória. Para explicar a questão 5, nós vamos mencionar muitos termos. Se você quiser, eu acredito que seja prudente você anotar o que é pronome. Pronome é aquela palavra que vai substituir o nome. Digamos assim, de uma forma bem leiga, a grosso modo. E esses pronomes nós vamos dividir em 3 categorias. Pronomes pessoais, nós vamos dividir em pronomes pessoais oblíquos. Mas os pronomes pessoais oblíquos vai ter uma subdivisão. Vão ser átonos, quando não precisarem de preposição, ou eles vão ser tônicos, quando eles necessitarem de preposição. Então, quais são os pronomes pessoais? São aqueles pronomes, aquelas palavrinhas que substituem o nome da pessoa que fala ou com quem se fala ou a respeito de quem se fala, que são usados juntamente com o verbo para que nós possamos conjugar um verbo no passado, no presente ou no futuro. Vai ficar mais claro agora. Quais são os pronomes pessoais chamados pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, esses são no singular, e agora no plural, nós, vós, eles ou elas. Então, quando eu mencionar pronomes pessoais do caso reto, são esses pronomes. Mas quando eu mencionar pronomes pessoais oblíquos, você precisa entender que existem os pronomes pessoais oblíquos átonos e os tônicos. Qual é a diferença entre eles? Os pronomes pessoais oblíquos, eles são átonos se eles são usados sem preposição. E os tônicos com preposição. Quais são os pronomes átonos, oblíquos átonos? Me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, lhes, os, as, se. Esses são átonos, esses são usados sem preposição. Mas os oblíquos tônicos, eles são esses: mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas e si. Antes de entrar na questão propriamente dita, vamos falar um pouquinho mais sobre esses pronomes oblíquos. Alguns pronomes oblíquos, eles vão dar um significado onde o verbo se refere a você mesmo. Por exemplo, eu me vesti rapidamente, ou seja, eu vesti a mim mesma rapidamente. Então, o me vai ser um pronome oblíquo. E o pronome também vai ser oblíquo quando ele traduz uma ideia de um ao outro e de reciprocidade. Por exemplo, nós nos cumprimentamos, ou seja, nós cumprimentamos um ao outro. Então, quando o pronome ele dá esse sentido que traduz essa ideia de reciprocidade ou de um ao outro, ele é chamado de oblíquo. Eles se abraçaram. Quem se abraçaram? Um ao outro. Ambos se abraçaram. Mas a questão, para que você não fique curioso, eu vou dizer logo que é algo que cai muito em prova. Existe uma frase com algumas lacunas para você preencher com o ou com lhe. E a frase é a seguinte: eu não o, aí tem uma lacuna em aberto, encontrei no clube ontem. Os alunos não, aí uma lacuna, convidaram? Interrogação. Não, lacuna, disseram que não era no clube? Interrogação. Eu, lacuna, avisei de que você deveria ter entrado em contato com eles.
Então, a lacuna é aquele tracinho que você vai complementar com o ou com lhe. O segredo para resolver essa questão é analisar o verbo que vem antes ou que vem depois. Quando você for analisar o verbo que vem antes ou que vem depois, você vai classificar esse verbo. Se o verbo for transitivo direto, você vai usar o, a, os, as, ou lo, lá, los, las. Se o verbo for transitivo indireto, você vai usar lhe ou lhes, se o complemento for se referir a uma pessoa. Se o objeto indireto não for uma pessoa, você vai usar a ele ou a ela. Então, é prudente que você anote todas essas falas até que você consiga digerir essa informação. Como é muita informação, não se preocupe se você não entender da primeira vez, não entender no primeiro dia, porque é uma quantidade de informação tão sólida que, às vezes, o excesso de conteúdo te dá uma indigestão intelectual e você bloqueia. E para que você não tenha um bloqueio cognitivo, se nesse momento você já fez as questões de 1 a 4, você sentiu que agora pesou, agora é hora de você fazer uma pausa e buscar firmar os conteúdos anteriores para deixar uma questão que você ache mais complexa para depois, porque não é só, você não é um pote onde eu vou despejar conteúdo. O conteúdo, ele precisa ser ingerido pelos seus ouvidos, você vai receber o conteúdo. Mas ele também precisa ser digerido, você precisa compreender. Depois que você compreendeu, a compreensão precisa nutrir o seu vocabulário de forma que você perceba de uma forma correta, de acordo com a gramática, as palavras que saem da sua boca. Você entende que é um processo complexo? Você está ingerindo informação, ingerindo, digerindo e nutrindo. Não adianta só ingerir e só digerir. Se você só ingerir e digerir, você vai só decorar. E nós não queremos decorar, nós queremos aprender. O aprender é nutrir o seu cérebro de forma que você possa internalizar esse conteúdo, e esse conteúdo vai ser acessível. E a partir do momento que você falar, a sua fala vai sendo modificada e a gramática, ela não vai se tornando algo assim tão bizarro, algo tão difícil. Mas entenda, esse não é um processo que acontece do dia para a noite. Esse é um processo lento que, se você fizer da maneira que eu estou falando, você vai internalizar esse conteúdo e na hora que você for estudar para qualquer prova, você vai conseguir acessar a isso de uma forma mais natural. Respeite a sua velocidade, o seu processo. Nem que você tenha que ouvir esse vídeo várias e várias vezes enquanto você suportar a minha voz. Então, como nós estamos falando sobre pronomes, e a gente tem que complementar esse pequeno texto que eu mencionei com o e com lhe, eu vou antes dar um exemplo. Vamos analisar o o dentro de uma frase. Não adianta você decorar, o é artigo, ele tem uma função, às vezes, de pronome. Não adianta você decorar, porque senão você vai bugar. Olha só essa frase. E eu quero que você preste atenção na partícula o. O livro sumiu. Achei-o, achei com hífen o, achei-o no corredor. O livro, esse o é um artigo definido, é o livro, um livro específico, não é um livro qualquer. Então, esse o é artigo. Mas o achei-o, ele tem a função de ele, significa achei ele, achei-o, tem a função de pronome, é a mesma partícula.
Mas um é artigo definido e o outro tem a função de ele, e ele é pronome. Pronome é aquela palavrinha que eu te falei que substitui o nome. Se você não entendeu o exemplo dessa frase do o livro sumiu, achei-o no corredor, eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Esse o do achei-o, esse o, ele não está se referindo a nenhum substantivo depois dele. Aí você vai ter que procurar lá nas classes gramaticais o que é um substantivo. Mas você é capaz, mesmo que você não vá lá na gramática, você vai entender o seguinte, que esse o está se referindo a uma palavra que ela já foi mencionada. Qual é essa palavra que já foi mencionada? É livro. Esse o é um pronome que está substituindo, que está se referindo ao livro citado antes. E agora ficou muito mais fácil, porque se o, a, os, as, se eles substituem palavras que já foram mencionadas anteriormente, eles vão ser chamados de pronomes oblíquos, simples assim. Só que pronomes oblíquos, eles têm as suas variações, que é lo, lá, los, las, e eles substituem o objeto direto. Lembra que o que é objeto direto, objeto indireto? Você vai ter que lembrar que existem verbos que necessitam de complemento. Existem verbos que, se você mencioná-los e não complementar, a frase fica sem sentido. Existem verbos que, se você falar assim, choveu, pronto, já explicou tudo. Não precisa perguntar choveu por quê, quem, quando, onde. Choveu, já esclareceu. Ele não necessita de um complemento. Mas se você diz assim, assisti, a pessoa que está te ouvindo vai perguntar, assistiu o quê? Assistiu quando? Assistiu ontem? O assistir, ele vai pedir complemento. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Verbos que necessitam ou não de um complemento. Eu acredito que pronome oblíquo ficou fácil, porque o a, os, as, eles, quando substituem palavras que já foram mencionadas anteriormente, são oblíquos. Eu acredito que isso deve ter entrado na sua cabeça. E agora você faça algumas anotaçõezinhas, que lhe e lhes funciona como objeto indireto, mas só podem ser usados com objeto direto se for para pessoa. É muita informação. Eu acredito que você vai precisar de mais tempo para poder digerir essa parte do conteúdo. E os pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem substituir tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Então, vamos analisar uma frase? Não vou dizer se ela é certa ou errada. Vamos analisar uma frase aqui que eu vou mencionar. Ana, eu lhe ajudei ontem. Hoje você poderia me ajudar. O que foi que eu falei? Por onde que nós começamos a analisar uma frase? Lembra que eu falei que o segredo para resolver a questão, primeiro, é analisar o verbo que vem antes ou depois daquele pronome? Então, o verbo dessa frase é o ajudar. Ana, eu lhe ajudei ontem. Por onde nós começamos? Pelo verbo. Verbo é aquela palavrinha que nós podemos conjugar no passado, no presente ou no futuro. Ajudei, ajudo, ajudarei. Então, ajudar é o verbo. O verbo ajudar, ele é transitivo direto. Ele não pede, ele não necessita de preposição. Porém, o lhe, Ana, eu lhe ajudei ontem, o lhe funciona como objeto indireto. E se o verbo é transitivo direto e não pede preposição, ele não consegue, não há um casamento com esse pronome. E isso faz com que a frase se torne errada. Então, qual seria essa frase dita da forma correta? Ana, eu te ajudei ontem. Hoje você poderia me ajudar. Então, vamos à questão. A questão 5 é a seguinte. Para não ficar mencionando a palavra lacuna,
dentro da frase, eu vou dar as duas versões da frase. Uma vai ser a certa, uma vai ser errada. A primeira frase ou é assim: eu não o encontrei no clube ontem, ou eu não lhe encontrei no clube ontem. Repetindo, ou é eu não o encontrei no clube ontem, ou eu não lhe encontrei no clube ontem. E nós precisamos analisar para ver qual das duas formas está correta. Por onde nós começamos? Pelo verbo. Qual é o verbo? Encontrar. Quem encontra, encontra alguém. Então, o verbo é transitivo direto. E entre o e o lhe, é o o que funciona como objeto transitivo direto. Então, a frase correta é: eu não o encontrei no clube ontem. Analisando já essa primeira hipótese, os itens, alguns itens já podem ser eliminados, porque as questões A, B e C já começam com a opção o, e as opções D e E já começam com lhe. Então, nós já podemos pegar as opções D e E já colocar como erradas. E de 5 opções de resposta, nós ficamos agora apenas com 3. A resposta certa ou é A, ou é B, ou é C. D e E já estão fora. Agora, vamos partir para a segunda frase. Eu vou dizer as frases das duas possibilidades, de acordo com as duas possibilidades. Os alunos não o convidaram? Ou os alunos não lhe convidaram? O convidar vai ser o mesmo caso aqui do encontrar. Então, você se faz uma pergunta. Quem convida, convida alguém ou convida a alguém? Quem convida, convida alguém. Então, o verbo é transitivo direto. E assim como foi na primeira lacuna, entre o o e o lhe, é o o que funciona como objeto transitivo direto. E isso já faz com que nós excluamos o item B. Por quê? No item A tem 4 possibilidades. O. No item B tem o, lhe, o. E no C tem o, lhe, o. Como nós preenchemos como sendo correta as duas lacunas começando com o, nós já riscamos a B e as possibilidades que nós temos de item correto vai ficar entre o item A ou o item C. Então, vamos analisar a próxima frase. Nós dizemos, não o disseram que eram no clube? Ou nós dizemos, não lhe disseram que era no clube? Ou é com o ou é com lhe? Como que a gente começa a analisar? O segredo, eu repito, é sempre começar a análise da questão pelo verbo. E qual é o verbo? Disseram. Esse verbo pede duas coisas. Ele pede uma pessoa e pede uma informação. Porque quem diz algo a alguém. É isso que significa dizer que ele pede uma pessoa e uma informação. Porque quem diz o quê? Diz para quem? E agora que nós analisamos o verbo e sabemos que ele pede uma pessoa e uma informação, vamos analisar o complemento desse verbo. Disseram o quê? Que era no clube. A informação está sem preposição. E se está sem preposição, o verbo é transitivo direto. E a pessoa será objeto indireto. Você não pode colocar o objeto sendo direto e a pessoa também sendo objeto direto. Se um é transitivo direto, o objeto vai ser indireto. Existe uma troca. Então, a forma correta seria a seguinte: não lhe disseram que era no clube? Então, como a terceira lacuna nós preenchemos com o lhe, a opção A nós já eliminamos e já ficamos com a letra C.
A primeira e a segunda lacuna são preenchidas com o eu não o encontrei no clube ontem. E a outra, os alunos não o convidaram. A terceira lacuna fica não lhe disseram que era no clube, então já ficou lhe. A única que contempla é o item C, mas vamos analisar a última frase. Nós dizemos assim: eu o avisei de que você deveria ter entrado em contato com eles, ou eu lhe avisei de que você deveria ter entrado em contato com eles. O que a gente já conversou? O segredo para resolver a questão, e pode parecer repetitivo, mas é necessário, é analisar o verbo que vem antes ou que vem depois. Qual é o verbo? Avisar. Esse verbo, ele pede tanto pessoa quanto informação, porque quem avisa a alguém sobre algo, ou avisa algo ou para alguém, dá na mesma. Nessa última frase, nós podemos inverter e dizer eu o avisei ou eu avisei-o de que você deveria ter entrado em contato com eles. Então, esse o, ele vai ter a função de pronome, quando ele substitui palavras que já foram mencionadas. E avisei-o a quem? Avisei a ele. Então, o item correto é a letra C. Se depois dessa explicação você continuar confuso, isso é normal, mas eu prefiro que você saia daqui cheio de dúvidas, percebendo o quanto você ainda precisa estudar, do que aquela pessoa que está bem tranquila achando que já domina o conteúdo. É como o universo, é um caos necessário. Antes da organização cósmica vem um caos. Então, o caos, ele precede a organização intelectual. Primeiro, toda a informação que você recebe vai causar uma bagunça, um tumulto na sua cabeça. Mas isso precede a sua organização mental, assim como é o universo. O universo não nasce organizado, ele nasce desorganizado e as coisas, pouco a pouco, vão tomando o seu lugar. Da mesma forma, respeite o seu processo e a sua velocidade. E agora você sabe que você precisa estudar esse conteúdo mais profundamente.